Leitura dinâmica funciona? O que diz a neurociência? Você está lendo errado. E não, isso não é uma opinião, é ciência. A maioria das pessoas lê como aprende na escola, palavra por palavra, linha por linha, lentamente, como se tivesse que deletar o mundo ao redor para entender o texto. Mas e se eu te dissesse que a forma como você lê pode estar limitando o seu cérebro? Hoje você vai descobrir o que a neurociência realmente sabe sobre leitura dinâmica e por que acelerar os olhos não é o suficiente. A leitura dinâmica surgiu como uma promessa tentadora, ler livros inteiros em minutos. Quem nunca ouviu frases como aprenda a ler 3 vezes mais rápido em 7 dias, pule palavras e entenda tudo? A ideia é simples. Reduzir a subvocalização, aquela voz interna que lê junto com você, ampliar o campo de visão para ler blocos de palavras, diminuir as regressões visuais, voltar para reler. Parece incrível, né? Mas funciona mesmo? Ou será que é só um truque? A neurociência cognitiva é clara. O cérebro é quem lê, não os olhos. Você pode até mover os olhos mais rápido, mas se o cérebro não processar a informação, você está só passando o óleo. Literalmente. Estudos mostram que a memória de trabalho, a que usamos para processar e reter o que lemos, tem limite de velocidade. Se você passar conteúdo demais, ela trava. É como encher um copo além da borda. E tem mais. A leitura envolve atenção, foco e integração com memórias anteriores. Ou seja, não adianta correr se você não está entendendo. Um estudo publicado em Psychological Science mostrou que quem tenta acelerar demais a leitura compreende menos e retém menos. Mas calma, nem tudo é mito. Existem técnicas que funcionam sim e são baseadas em como o cérebro realmente aprende. Aqui vão 3 dicas práticas. 1. Leitura em camadas. Leia primeiro para ter uma visão geral, depois aprofunde aos poucos. Isso alinha o cérebro com o conteúdo. 2. Elimine distrações. A leitura dinâmica não é sobre velocidade, é sobre foco. Menos distração, igual mais retenção. E por fim, 3. Leia com objetivos claros. Quando o cérebro sabe o que está procurando, ele acelera naturalmente, como um GPS interno. A verdade, você pode ler mais rápido, mas não é mágica, é inteligência cognitiva. Não se trata de virar um robô que engole livros, mas sim de treinar o seu cérebro para ler com atenção, intenção e compreensão. Passo a passo, como aplicar as técnicas mais eficientes para ler mais, melhor e com mais foco. Tudo com base em como seu cérebro realmente funciona. Defina seu objetivo de leitura. Antes de abrir qualquer livro, pergunte a si mesmo: o que eu quero tirar desse texto? Se for um livro técnico, foque em entender os conceitos-chave. Se for leitura por prazer, priorize absorver e curtir a jornada. Seu cérebro precisa de contexto para ativar a atenção seletiva e filtrar o que é mais importante. Sem isso, você lê, mas não retém. Use a leitura em camadas. Técnica inspirada na forma como o cérebro organiza memórias. Camada 1. Varrer. Olhe títulos, subtítulos, palavras em destaque. Entenda a estrutura do texto. Camada 2. Leitura rápida. Leia blocos de palavras. Ignore palavras irrelevantes como artigos, preposições. Camada 3. Aprofundar. Volte nos trechos importantes. Tome notas rápidas com palavras-chave. Isso melhora a retenção e economiza tempo. Pratique com textos curtos todos os dias. Comece com textos de 1 a 2 páginas por dia. Artigos, posts, PDFs. Use um cronômetro para acompanhar o seu tempo. Depois, resuma em 2 a 3 frases o que você leu. Esse treino ativa a atenção seletiva, a memória de trabalho e a síntese cognitiva. Em 15 dias, você já vai notar progresso. Elimine a subvocalização. A voz interna é útil, mas desacelera a leitura. Práticas para reduzir.
Leia movimentando apenas os olhos e não os lábios. Conte mentalmente até 3 enquanto lê blocos de texto. Ou use um lápis ou dedo como guia visual, rápido, não para cada palavra, por linha. Com o tempo, o seu cérebro vai confiar mais no processamento visual direto. Proteja sua energia mental. Elimine distrações, celular em modo avião, ambiente silencioso. Faça leituras em blocos de 25 minutos com 5 de pausa. Técnica Pomodoro. Dormir bem e beber água impacta sua atenção e memorização mais do que qualquer técnica. Conclusão: você não precisa virar um leitor robótico. Você só precisa entender como o seu cérebro absorve melhor as informações. Defina seu objetivo. Leia em camadas. Treine todos os dias. Reduza a voz interna. Proteja seu foco. Leitura dinâmica de verdade é menos sobre correr e mais sobre estratégia cerebral. Como memorizar melhor o que você leu, mesmo dias depois? Você já terminou de ler algo, achou super interessante, e quando foi contar para alguém no dia seguinte, não lembrava de quase nada? Calma, isso acontece com todo mundo, e tem uma explicação científica. É a curva do esquecimento, descoberta por Hermann Ebbinghaus. O que é a curva do esquecimento? Ebbinghaus, um psicólogo alemão do século XIX, decidiu estudar como a nossa mente esquece informações. Ele memorizou listas de palavras sem sentido e foi testando quanto tempo levava para esquecer o que havia decorado. O resultado? Ele percebeu que o cérebro esquece muito rápido se não houver revisão. Exemplo da curva. Imagine que você leu um capítulo interessante de um livro hoje. Após 20 minutos, você já esqueceu cerca de 40%. Depois de 1 hora, esqueceu 50%. No dia seguinte, esqueceu mais de 60%. Após 1 semana, pode ter perdido até 80% ou mais do conteúdo. É como tentar encher um balde com furos. Se você não reforçar o que leu, a memória vaza. Como evitar isso? A boa notícia é que existe um jeito de reverter essa curva e ele é simples. Chama-se revisão espaçada, Spaced Repetition. Como funciona na prática? Suponha que você leu um texto na segunda-feira. Faça assim. Primeira revisão, no mesmo dia à noite. Reforça a memória curta. Segunda revisão, após 1 ou 2 dias. Terceira revisão, após 1 semana. Quarta revisão, depois de 15 dias. Quinta revisão, depois de 30 dias. Cada revisão reforça as conexões neurais e ajuda seu cérebro a entender: ei, isso é importante, preciso guardar. Dica extra: use Active Recall. Além de revisar, teste a sua memória ativamente. Feche o livro e pergunte a si mesmo: o que eu acabei de ler? Quais foram os 3 principais pontos? Se eu tivesse que explicar isso agora, como faria? Isso obriga o cérebro a trabalhar de verdade com a informação, e não só a reler passivamente. Conclusão: a memória não é uma gaveta que você enche e fecha. Ela é como um músculo. Precisa ser treinada, reforçada e ativada com frequência. Se você aplicar a revisão espaçada com Active Recall, vai perceber que dias ou até semanas depois ainda lembrará claramente do que leu. Experimente hoje mesmo. Seu cérebro vai agradecer.